Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para responder uma pergunta que já me fazem faz algum tempo, né? Que é o seguinte: Felipe, qual que é a diferença do curso de Engenharia de Computação para o curso de Engenharia Eletrônica? E assim, essa é uma pergunta muito boa mesmo, dá para conversar um pouco sobre o assunto, e aí eu decidi gravar esse vídeo hoje para vocês. Antes de começar a falar sobre o assunto, né, como esse é um tipo de vídeo e com certeza a médio, longo prazo e afins vai chegar a gente nova aqui no nosso canal, é importante deixar claro que a minha formação é em engenharia de computação. Então, se alguém que estiver fazendo engenharia eletrônica ver esse vídeo e quiser contribuir, por favor, fique à vontade, comente aí, contribua mesmo, né? Eu acho muito importante mais pessoas aí contribuindo para essa discussão, tudo bem? E assim, eu sei que alguns vão pensar, poxa, ele poderia falar também da engenharia elétrica, né? É que assim, gente, a engenharia elétrica é mais ampla no sentido de que, por exemplo, uma das sub-áreas da engenharia elétrica é a engenharia eletrônica, né? Então, assim, se uma pessoa optou por uma engenharia eletrônica, ou então no caso aqui da Poli, né, engenharia elétrica, ênfase em eletrônica, ela já está se especializando, né, dentro da engenharia elétrica. Então não tem muito por que falar sobre engenharia elétrica. Então realmente vamos focar aqui em diferenciar a engenharia de computação da engenharia eletrônica. A engenharia de computação, ela vê software e hardware. Vocês devem estar carecas de saber disso por conta do vídeo principal aqui do nosso canal. E quando a gente fala do hardware da engenharia de computação, é o hardware que nós chamamos de hardware digital. Como assim hardware digital, Felipe? Vocês já devem conhecer o chamado hardware analógico. Por quê? Porque vocês, no ensino médio, fizeram ou farão em física, né? Vocês vão ver no caso, quer dizer, a parte de eletrodinâmica, onde vocês estudam aqueles circuitos com os resistores, com capacitores, indutores. Aquele tipo de circuito é o que nós chamamos de hardware analógico, onde a tensão ela vai variar aí, por exemplo, de 0, 0.1, 0.2, 0.3 até, sei lá, 100, 200, 300, enfim, né? Já o hardware digital, não. A gente trabalha com dois níveis, o nível 0 e o nível 1. O 0 é 0, o 1 vai depender da tecnologia, mas o 1 geralmente é 3.3 ou 5 volts. Então assim, esse é, né, o tipo de hardware digital. E a engenharia de computação, por mais que a gente tenha algumas matérias de hardware analógico, até porque a gente tem que fazer umas matérias comuns com a engenharia elétrica por exigência do MEC, o nosso foco profissional é o hardware digital. Como é que fica aí a engenharia eletrônica? A engenharia eletrônica, como ela é muito mais forte, essa presença da engenharia elétrica, ela vê muito mais o hardware analógico do que nós da engenharia de computação. E ela também vê o hardware digital, só que com uma diferença no nível de detalhamento. Como assim, Felipe? Quando a gente fala de hardware digital, eu posso falar, por exemplo, de memória, eu posso falar de processador, eu posso falar de um sistema embarcado que está no meu micro-ondas, que está na minha máquina de lavar, e por aí vai. O engenheiro de computação, ele vai trabalhar com o que nós chamamos de projeto de sistema digital, ou então projeto de hardware digital. A ideia é, eu tenho umas pecinhas, né, e eu vou juntar essas pecinhas para gerar esses verdadeiros sistemas complexos digitais aí, né? E qual que é o nível mais baixo que o engenheiro de computação geralmente vai mexer? É uma porta lógica. Então uma porta lógica AND, OR, NOT, enfim, ela gera alguns blocos, né, que podem ser, por exemplo, registradores, contadores, multiplexadores, que por sua vez geram blocos mais complexos, processadores, sistemas embarcados, microcontroladores e por aí vai. Só que a porta lógica, ela não é o mais simples na realidade. Existe algo mais simples do que uma porta lógica. Afinal, uma porta lógica ela é composta por um outro tipo de componente. Que componente é esse? O transistor. Então assim, o engenheiro de computação, durante a sua graduação, ele tem contato com o transistor. Eu sei que a porta lógica é composta de transistores. Eu sei fazer o desenho de uma porta lógica com transistores. Inclusive, eu tive na minha graduação uma matéria de eletrônica.
mas não é o meu foco profissional mexer com esses transistores, né? Então assim, a ideia aqui é, quem que vai mexer com os transistores? É o pessoal da engenharia eletrônica. Eles vão pegar aí um nível um pouco mais baixo, que é o nível dos transistores. Então, a diferença aqui entre os dois cursos, quando a gente fala da parte do hardware, é mais especificamente o foco. A engenharia eletrônica vai bem lá embaixo em nível de transistor, né? E a engenharia de computação, ela fica num nível mais alto. Porém, aqui a gente tem que fazer uma observação que é o seguinte. Tudo bem, eu defini para vocês formalmente a diferença entre os dois cursos, mas na prática as coisas podem mudar. Então vocês podem na prática encontrar aí cursos de engenharia eletrônica, por exemplo, que tenham um foco mais no alto nível do que em transistor. Ou então um curso de engenharia eletrônica que ofereça matérias mais dessa parte do hardware digital da engenharia de computação. Ou então matérias mais da computação. Por exemplo, a engenharia elétrica aqui da Poli, né? Para aqueles que não sabem, ela é dividida em ênfases. Então o aluno ele escolhe uma ênfase no final do seu terceiro ano. E existe a ênfase em eletrônica, que recentemente mudaram o nome para ênfase em eletrônica e sistemas computacionais. Inclusive o pessoal me pergunta, Felipe, esse é um curso de engenharia da computação? Não. O foco realmente é a engenharia elétrica, que eles têm 3 anos disso. Eles têm a parte de eletrônica, mas eles também optaram aí por oferecer algumas matérias da parte de computação. Como, por exemplo, eles oferecem realidade virtual / aumentada, que para mim, na minha opinião, é uma matéria de computação. Mas eles oferecem, se eu não me engano, uma matéria sobre isso. Também tem outras que eu não vou me lembrar agora de cabeça para falar para vocês. Mas o ponto se vocês estão em dúvida entre esses dois cursos, em alguma faculdade que não a USP, né, seria muito interessante que vocês procurassem nessa faculdade as grades de ambos os cursos e vissem, né, qual desses dois cursos atrai mais vocês. Porque, assim como eu comentei, né, essa questão do curso de engenharia eletrônica, vocês vão encontrar cursos que puxam mais a parte elétrica e dão um pouco de eletrônica. Vocês vão encontrar cursos que puxam menos a parte de elétrica, mas puxam a parte de computação em contrapartida. Então assim, vai depender muito do curso. Dito isso, aí vem aquela famosa pergunta. Tá bom, Felipe, eu quero trabalhar com a área X. Qual dos dois cursos é o melhor? Bem, difícil de responder essa pergunta, né? Vai depender muito da sua formação. Vai depender muito do que você vai buscar de atividades complementares, fora as aulas obrigatórias, né, claro, durante a sua graduação, né, então vai depender de muitos fatores. Mas existem algumas áreas que vocês encontram aí vários profissionais de formações diferentes. Por exemplo, uma área que está muito na moda, internet das coisas, o famoso IoT, né? Essa área você encontra engenheiro de computação, engenheiro eletrônico e engenheiro elétrico, tá? Então vai depender muito aí do que você quer trabalhar. Muitas vezes o pessoal mistura, fala, Felipe, eu quero trabalhar com embarcados. Mas quando você fala que quer trabalhar com embarcados, você quer trabalhar com IoT, né? Então assim, mesma coisa, você vai encontrar engenheiro de computação, vai encontrar engenheiro elétrico, vai encontrar engenheiro eletrônico, tá? Então assim, essa questão do eu quero trabalhar com tal área, qual que é o melhor curso, vai depender muito da grade curricular daquele curso. Por isso que eu recomendo, né, vocês pesquisarem a grade do curso que vocês almejam e também do que vocês vão buscar de atividades complementares durante a graduação de vocês. E para finalizar esse vídeo, eu vou dar aqui um bônus aqui bem interessante para vocês refletirem sobre o assunto, né? Digamos que você quer trabalhar com processadores. Então, Felipe, o meu sonho eu quero participar do projeto que vai lançar o processador Intel i15. Qual que é a minha formação? É computação? É eletrônica ou é elétrica? E a resposta é: as três podem participar desse projeto. Por quê? Pelo lado da engenharia da computação, você vai precisar de um engenheiro da computação porque alguém tem que fazer o projeto mais em alto nível, tem que juntar os componentes, tem que juntar, por exemplo, processador, com memória, com os periféricos e por aí vai. Então vai ter que ter, né, um engenheiro de computação. Também vai ter que ter alguém que entenda muito da parte de transistores. Por quê?
porque com o passar dos anos os transistores eles diminuem de tamanho, você consegue colocar mais transistores numa mesma área, claro que respeitando aí uma série de limitações físicas do componente. Então vai ser necessário também um engenheiro eletrônico ou então um engenheiro elétrico que entenda bastante dessa parte dos transistores. Que mais? Também pode ser que eles precisem, por exemplo, de um físico ou de um engenheiro de materiais, ou de ambos, né? Então, assim, é muito interessante como quando vocês pegam essas áreas de tecnologia mais de ponta, é super comum vocês encontrarem vários profissionais de várias formações diferentes. Eu falo para vocês que é praticamente impossível vocês encontrarem, hoje em dia, projetos de ponta que tem apenas um tipo de profissional, com um tipo de formação, tá? Então, assim, essa questão da interdisciplinaridade, realmente ela está bastante em alta e é algo para vocês refletirem sobre o assunto. Essa questão de vários profissionais, né? Então, outra coisa que perguntam bastante: Felipe, quero trabalhar com nanotecnologia. Qual que é a minha formação? Não sei. O que você quer mais especificamente de nanotecnologia? Existem cursos, eu já encontrei alguns cursos aqui, poucos, uma graduação que o foco é nanotecnologia, mas assim, geralmente você vai ter aí vários profissionais. Você pode ter, por exemplo, se a gente for pegar nanotecnologia para a área da saúde, pode ser que você tenha engenheiro biomédico, vai ter engenheiro elétrico, vai ter engenheiro da computação, pode ser que tenha engenheiro mecânico. Então, assim, realmente fica até difícil você querer responder a ferro e fogo. É a formação XYZ. Às vezes, né, na prática é muito mais complexo de responder essas perguntas do que parece. Então, o que eu tinha para falar sobre a diferença dessas duas formações era isso. Se alguém quiser complementar, por favor, fique à vontade aí, né, pra gente ajudar as futuras pessoas que vão assistir esse vídeo, tudo bem? Então era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se cuidem e até o nosso próximo vídeo.